Vamos lá, vamos falar sobre o último evento econômico importante da agenda de 2022. Sim, vamos falar do FONC, o Comitê de Política Monetária Americano do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Amanhã ainda tem decisão do Banco Central Europeu, que também é importante, mas hoje foi o último evento mais importante aí da agenda e o mercado teve uma reação e vamos conversar sobre isso depois dar uma olhada nos gráficos. Depois que saiu a divulgação do FONC, às 16 horas de Brasília, o mercado deu uma reagida, caindo. Foi para baixo, foi uma pancada para baixo. E por quê? Por causa disso, ó, essas projeções aqui. Tá? Houve uma atualização das projeções e o mercado não estava esperando isso. Vale lembrar que o mercado chegou a comemorar, né, na terça-feira, a divulgação do CPI, o índice de preços ao consumidor. Por quê? Porque veio levemente abaixo das expectativas, de 7,3 expectativa para 7,1, né, aqui no anual. Mas vale olhar ali que ainda temos uma inflação de 7%. Então vamos lá, vamos falar aqui do Fed, tá? Uma das coisas ali que foi o que o mercado viu foi o dot plot, que é o gráfico de pontos, onde os dirigentes colocam aí as suas expectativas. E aí o Federal Reserve, né, em média, estima que os juros chegarão a 5,25% em 2023. 17 dirigentes esperam aumento de 5% ou mais ao final de 2023. Apenas 2 dirigentes veem juro na faixa de 4,75 a 5 no final de 2023. Maioria dos dirigentes espera juro entre 4 e 5 no final de 2024. Mediana das projeções para a taxa de Fed Funds em 2023 sobe de 4,6 a 5,1. Aqui que o mercado reagiu. Mediana das projeções para a taxa de Fed Funds em 2024 sobe de 3,9 para 4,1. Aí que o mercado reagiu. O que? Mais juros. E o mercado não estava com essa expectativa, até porque tinha sido divulgado um estudo do Fed de São Francisco, se eu não me engano, mostrando que eles tinham uma medida de proxy e as condições, né, reais do mercado estavam acima das taxas de juros. Então, foi uma surpresa aí para o mercado estava esperando aí, até pela última fala do Powell, talvez algum tipo de afrouxamento. E aí vamos o que ele falou aí, porque às 16h30 de Brasília, ele fez um pronunciamento, né? Ele faz um pronunciamento e depois ele responde algumas perguntas. Então, Powell, que é o presidente do Banco do Federal Reserve, reitera que o Fed está fortemente comprometido em trazer a inflação de volta à meta de 2. Olha aqui, pessoal. Inflação está em 7, tá? Claro que não é esse o indicador que ele usa um outro, tá? Mas nós estamos falando aí de uma boa barrichada na inflação, tá? Então ela tem que voltar para a meta de 2. O mercado de trabalho ainda está desequilibrado. Então, uma coisa que a gente vai começar janeiro olhando, como está o mercado de trabalho americano, tá? Vamos lá ver o payroll, vamos olhar a oferta de empregos, vamos olhar taxa de desemprego. O mercado de trabalho ainda está desequilibrado, serão necessárias substancialmente mais evidências para ter confiança de que a inflação está em uma trajetória descendente sustentada. Então, tipo assim, não adianta vocês ficarem comemorando índice de inflação que veio levemente abaixo das expectativas, que enquanto a inflação não estiver perto dos 2, indo para os 2, a gente tem muita certeza disso, a gente vai continuar com os juros mais altos. Continuaremos a tomar decisões em reunião e a reunião, ou seja, cada reunião vai ser esse suspense, e o quanto para aumentar as taxas vai depender da inflação, das condições financeiras e da avaliação se a política é restritiva o suficiente. Né? Fica aquela discussão se vai subir 0,50, se vai subir 0,75, 0,25, enfim, estão dizendo que vai ser reunião a reunião com os dados. A taxa de desemprego de 4,7 ainda é um mercado de trabalho forte. As empresas querem manter os trabalhadores, pois tem sido difícil contratar. Então aí já temos até uma meta para a gente olhar. Quando a gente for divulgar a taxa de desemprego, vamos ver se está perto desses 4,7, acima, abaixo, tá? Que o Powell está falando. Eu não queria nos ver considerando cortes de taxa até o FONC confiar que a inflação cai de forma sustentada. Não há cortes de juros no
no CEP em 2023, que é as projeções econômicas deles, né? O sumário das projeções econômicas. Então, o que ele está falando nessas duas últimas frases aqui? Cara, não há ainda corte de juros, não há isso no nosso horizonte. Então, parem de ficar viajando na maionese. Tá dando esse recado para o mercado. Vamos lá e vamos olhar em termos de preço, tá? Então, com o S&P aqui na tela, vale lembrar o seguinte, né? A gente vem perseguindo se o S&P pode engrenar numa alta e tem alguns fatos técnicos que ele começou a apresentar e precisa de outros aí para a gente acreditar nisso. Vamos começar aqui com o gráfico diário, deixa eu abrir ele aqui na tela. Eu quero apontar algumas coisas para vocês. Isso aqui é o pós-CPI, tá? O mercado foi para cima, depois fechou abaixo da média de 200. Hoje ele estava para cima e fechou abaixo da média de 200. São duas tentativas de passar a média. Deixa eu abrir aqui o Point to Fix, que eu quero mostrar uma outra coisa aqui. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá na tela. Tá? A gente pode ver aqui, deixa eu tirar um pouco esse zoom assim, ó, que isso aqui era uma LTA, ele perdeu e ele vem aqui, tá retestando ela, ó, e ela funciona como uma resistência inclinada que por enquanto ele não consegue vencer. Esta outra linha aqui também era uma antiga LTA que ele se aproximou aqui, né? Eu vinha monitorando isso, fica muito mais claro isso no semanal, se aproximou e é aqui para mim que preços começando a trabalhar aqui acima é que eu vou começar a mudar minha opinião para o mercado americano. Agora, questões mais favoráveis, né? Apesar de que até ele fechando abaixo da média de 200 aqui e nessa resistência inclinada, ele está aqui respeitando 61% de FIBO dessa pernada. Mas ele está entre média de 200 e entre média de 21. Então, o que nós vamos acompanhar no curtíssimo prazo? Né? Fechamentos acima da média de 200 ou fechamentos acima da média de 21, ok? Então tem que acompanhar isso. Vamos dar uma olhada agora no gráfico semanal. Ó, que eu falei para vocês, a LTA aqui, ó, foi lá visitar ela, passou um pouco acima da média de 50 do semanal, tá? Isso são alguns fatos que eu quero ver, fechamentos acima dessa região, porque ele vai estar rompendo esta LTB, para começar a pensar que o mercado americano pode engrenar uma alta, ok? Por enquanto, ele tem condições de voltar a visitar média de 200, passando aqui, ó, até voltar aqui ó, lá nos 3.220, tá? 3.320, tá? Um pouco mais para baixo é 3.200 por aqui. Então, de olho, ainda não acabou o cenário para baixo, tá? No curtíssimo prazo ele está um pouco mais bonito. Por quê? Porque as médias estão se aproximando. Pode cruzar a média de 21 com a de 200. Ele pode ter um momento de alta aqui. Né? Tentou adentrar a nuvem de Shimoku. Está fechando para fora. Temos que esperar o final da semana para ver. Não vou falar de Nasdaq, mas eu vou falar um pouquinho de índice dólar. Tá? Por quê? Está quase cruzando média de 21 com a de 200. E tem espaço por algumas projeções para cair um pouco mais. Até eu tenho trabalhado com cenário aqui, até por Ishimoku ele tem espaço para cair mais, eu tenho trabalhado com um cenário de reversão de solavanco, tá? No meu cenário, primeira coisa, ver se vai fechar abaixo dessa média de 50 do semanal, depois se vai respeitar esta linha, que era um antigo canal que formou a reversão de solavanco, tá? Mas a reversão realmente vai estar completa por aqui, ó, lá no 100 mil, tá? Então ele pode vir até aqui no 100 mil. A gente pode botar aqui, isso aqui é a mesma linha aqui, podemos tirar essa linha aqui. Então até os 100 mil. Então ainda tem espaço para cair o índice dólar. Vai ficar mais complicado se ele perder a média de 50, tá? Eu acho que daí ele começa a querer perder a trajetória altista que ele formou aí com muita veemência. Ele subiu muito rápido, tá voltando, tá? Agora vamos ver se de repente ele não vai voltar aí no movimento de queda. Ok? Então vamos começar a monitorar. Treasuries de 10 anos também está caindo. Eu estou de olho aqui nos Treasuries se ele vai fechar abaixo da média de 21, que é 50% de FIBO. E aí ele tem um espaço para vir aqui até 3.250, que é mais ou menos 61%. E ele tem uma LTA aqui no começo, tá? Tem duas LTAs, tá? Tem uma mais curtinha aqui que eu coloquei no gráfico de Shimoku. Estou de olho nisso, tá?
Os treasuries podem estar caindo, apesar de estarem falando em taxa de 5, podem, porque é de 10 anos, né? Então, eu não estou com o de 2 anos aqui na tela, os mais curtos, mas provavelmente os curtos estão mais elevados, que está mostrando aí a possibilidade de recessão no mercado americano. Então, estou de olho aqui para ver essa trajetória, se vai perder a trajetória altista, tá? Olha aqui, nós estamos falando de treasuries 10 anos, ele iniciou um momento de alta, ele rompeu um canal que ele tinha de muito tempo, tá? Então eu fico de olho nele, por quê? Porque eu acho que é um indicador aí para longo prazo, tá? Pensando no longo prazo. Eu acho que o Fed, o que ele falou hoje, porque ele foi um pouco... quando ele deu uma ideia da diminuição do ritmo de aumento dos juros, o mercado começou a ficar muito eufórico. E eu fico controlando muito commodities. Eu não canso de falar aqui, falo exaustivamente de commodities. Eu continuo acompanhando commodities e commodities não perde aqui, ó. Tá? O 110, para mim, o Beacon, que é o Bloomberg Commodity Index, abaixo do 110 é uma boa sinalização de que a inflação não volte a nos incomodar. Vale lembrar que a gente tem a reabertura de China aí, que pode trazer, tem gente falando de petróleo a 150 e 200, que ele pode dar mais uma pernada para cima, continuo monitorando, né? Aconteceu alguns drivers que podiam ser esse gatilho, um deles é a própria China. E, cara, ainda está incerto, diminuiu um pouco as incertezas, a conversa do Powell foi boa para dar uma segurada no mercado, para os americanos também não se sentir. Eu acho que ele está operando o mercado, tá? Ele viu que o mercado deu uma esticada, porque ele foi um pouco mais coisa, agora ele deu uma apertada e assim ele vai não derrubando muito o mercado, mas também não deixando o mercado ir muito longe. Então vamos monitorar isso aí. Já dei os pontos principais aí. Final de semana eu faço comentário semanal, que aí eu realmente vejo o que aconteceu de fatos com o fechamento da semana e monitorar. Amanhã ainda tem Banco Central Europeu. Vamos aproveitar, já que estamos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui em Bolsa Brasileira, tá? Cruzou média de 21 com a de 200. Isso aqui era um canal que eu tinha no passado, tá? Que eu acompanhava. Ela chegou a fazer um fechamento para baixo aqui assim, tá? Mas se eu atualizar esse canal, olha onde é que foi bater os preços. Fecham com uma projeção que tem aqui, 103 a mais ou menos aqui, um suportezinho do meio do caminho. Eu acho que a bolsa está dando uma respirada para voltar a cair, tá? Então visitou um suportezinho do meio de caminho, pode ser aí que suba um pouco e eu vou começar a monitorar. Vou tirar essa projeção aqui. Isso aqui posso dizer que fechou, né? Não foi tem um gap de corpo aqui, mas já está longe aqui. Tá? Vou monitorar média de 50 se aproximando de 200. E aqui a gente pode botar uma projeção de FIBO dessa pernada e acompanhar onde é que vai parar essa respirada. Uma coisa importante para o fechamento da semana é ver se vai perder média de 200. E aí na semana que vem a gente vai ver se vai confirmar essa perda. Tá ficando feio, tá? Pode vir visitar aqui os 96, quem sabe os 93. E os 93 foi uma coisa que ficou faltando no passado. Ficou faltando, quem sabe vai voltar e vai fazer. O dólar está complicadíssimo, ainda lateralizado, né? Abriu um pouco a média de 21, mas ele não consegue, né, ir para cima. Apesar que ele caiu pós-FONC, apesar que tem um diferencial de taxa de juros aí do Brasil, porque o Banco Central não subiu mais os juros, o Banco Americano está subindo, então o diferencial de taxa de juros não é favorável para o dólar, mas ele está se segurando. Tem questões de fluxos, tem questão do próprio Banco Central que deu um pouco de liquidez no mercado agora no final do ano, porque tem bastante fluxo. Vamos ver como é que fecha a semana. Legal? Era isso que eu queria comentar, falar um pouco de FONC, que é importante, tá? Principalmente para o fechamento de 2022. Eu acredito que o meu sentimento é que o mercado não vai muito longe, nem tanto para cima, nem tanto para baixo, tá? Para ter um fechamento de ano mais ou menos bom, tem fluxo de final de ano aí de compra de ações e etc. E eu acho que realmente a gente vai ver as coisas acontecendo a partir de janeiro, tá? Primeiro vendo o mercado de trabalho americano, depois vamos ver aí a temporada de resultados que já começa em janeiro, tá? Meio de janeiro, se eu não me engano, o Goldman Sachs, que é uma das ações que eu tô de olho,
tá? O Goldman Sachs, deixa eu botar na tela aqui, vai divulgar já os seus resultados. Se eu não me engano, ele é um dos primeiros aí grandes a divulgar resultado. É dia 19 de janeiro, minto, 18. Pronto, 18 de janeiro. Estou monitorando aqui, deu uma linda pernada para cima. Eu acho que pode ser uma oportunidade. Tô de olho, tô acompanhando, tá? Para olhar ali, é uma das ações que eu tô de olho aí no um giro curto agora em dezembro ou quem sabe aí uma posição para carregar um pouco mais longa também. Isso me dá uma sensibilidade sobre o mercado. Eu já externalizei aí que alguns setores aí eu tô um pouco mais otimista. Era isso. Um grande abraço. Deixe seu like, inscreva-se no canal e lembrando, né, acho que vale a pena reforçar, não é recomendação de investimentos.